nós estamos falando de parceria e levantamento de recursos para a missão. A gente deu base bíblica, conceitos bíblicos para parceria, verdade? Primeiro conceito, nós vamos passar esse conceito bem rapidinhos. Como discípulos e discípulas, todos nós estamos numa jornada que nos distancia de algumas coisas e nos aproxima de outras. E eu disse aqui que assim como você está nessa jornada, o seu parceiro, a sua parceira na missão, também está. Ele não é apenas... A pessoa não é apenas um mantenedor, uma mantenedora do projeto. Ela é discípula de Jesus, ele é discípulo de Jesus, e estão trabalhando junto com você, e que por isso merece o respeito e o cuidado, o mesmo cuidado que você tem com a pessoa que está lá no campo, que você está lá trabalhando, você tem que ter cuidado com quem te ajuda nessa parceria. Segundo, nessa jornada, nós não somos donos, nós somos mordomos. Significa que você sabe disso, mas é bom que você saiba disso, até por uma outra razão. Não é só para testemunhar para a pessoa, mas você saber que você não é dono do projeto no qual você está, é fundamental numa igreja conexional. Você não é dono da igreja que você está, verdade? Mas você ama aquele projeto. No dia que você sair daquela igreja ou daquele projeto, você não tenta roubar o mantenedor para o próximo projeto. Você deixa esse mantenedor lá, porque você não é dono do projeto. O projeto é Deus, você é mordomo, então você não tenta levar as pessoas, os mantenedores, os parceiros, para um outro projeto que você vai fazer. Deus que te sustentou naquele projeto, vai sustentar no próximo também. Nessa jornada, quem somos é mais importante do que o que nós fazemos. Assim, você não olha para o seu parceiro ou para a sua parceira apenas como uma fonte de dinheiro, uma fonte de recursos. É um risco. Eu contei para vocês aquela experiência do pastor que não estava recebendo mais apoio, e eu perguntei se ele tinha feito contato. Ele não estava fazendo contato nenhum com os mantenedores, porque certamente ele estava pensando no mantenedor como uma fonte de recurso apenas, não como um irmão, uma irmã na fé, ou uma igreja pela qual tem que ter carinho. Então, nessa jornada, outra coisa aqui, quando você entende que quem você é mais importante do que o que você tem, você não vai valorizar mais um parceiro que te dá 90% dos recursos, não vai valorizá-lo mais do que aquele que te dá 1% dos recursos, não é? O que ele é um parceiro ou uma parceira. Nessa jornada nós precisamos uns dos outros e uma das outras, porque Deus trabalha através do seu povo. Muito bem, nós vimos lá em Lucas, não é? Que parcerias são necessárias, nós vimos naquele texto 3 diferentes tipos de parcerias, que o verdadeiro parceiro está sempre disponível. Nós lembramos aqui da história do Bud, quando ele falou que o sujeito liga às 3 horas da manhã para ele, e ele vai ter que atender. O parceiro, quando você vai lá e pede um pouquinho mais de ajuda, ele te dá, mas quando ele precisa do seu lado da parceria, você precisa estar disponível também. Quando exercemos a parceria, abençoamos e somos abençoados. Para mim, esse é o conceito mais importante quando você vai desafiar alguém a ser parceiro no seu projeto. Porque a pessoa tem que entender que pode estar abençoando, mas a pessoa precisa entender muito mais que ela está sendo abençoada por fazer parte de um projeto. Se você passar esse conceito de maneira adequada, todo o resto pode ser secundário. Pessoa que está trabalhando com você se sente abençoado por estar participando do seu projeto. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui tem alguém investindo diretamente na sua vida,
para que você ou esteja aqui ou esteja na sua igreja e você conhece a pessoa. Deixa eu ver. Tem pessoas investindo, parceiros mesmo, ou seu pai, a sua igreja? Mãe e pai. Depois você vem dar um testemunho aqui, tá bom? Não, quero saber como é que você pensa isso aí. Eu vou contar. Você também. Quem é? Sua esposa? Vou falar para ela que você não acha que ela é parceira. Meu SD, a minha região e a minha igreja. Aê, não, peraí. Meu SD, sua região e a sua igreja local. Para você estar aqui. Bom, tá certo. É verdade. Parceria para vir aqui. Exatamente. Muito bem. Deixa eu contar uma história para vocês. O meu filho mais velho foi estudar nos Estados Unidos, no Asbury, fez um curso, porque ele era Relações Internacionais, e ele foi fazer um curso chamado Estudos Interculturais, para ajudá-lo nas relações internacionais, estudos interculturais. A gente viu ontem como cultura é importante. Então ele foi estudar porque ele era Relações Internacionais. Hoje ele trabalha numa região lá nos Estados Unidos, com a juventude. Enquanto ele estava lá, o mais novo quis ir também. Só que eu já tinha conseguido uma bolsa para o mais velho. Aí fica complicado. Como é que eu vou conseguir bolsa para o mais novo agora? Eu não tive coragem de pedir. Eu não pedi. Falei, mas você quer ir? Eu te ajudo. Nós vamos tentar alguém para... Eu pensei assim, americanos ajudando ele a estudar lá. Eu estava orando e Deus falou comigo assim, por que outras pessoas vão ajudar seu filho? Se você não tem intenção de ajudá-lo, por que outras pessoas vão ajudá-lo? O primeiro parceiro do seu filho deveria ser você. E você não vai entender como gasto, você vai ter que entender como investimento. Porque é uma obra que você entende que é importante, porque ele queria fazer mestrado em teologia. E nos Estados Unidos você não tem que ter bacharel em teologia, essa é uma dica para você, tá? Nos Estados Unidos você não tem que ter bacharel em teologia para fazer mestrado em teologia. Você tendo bacharel em qualquer área, você pode fazer mestrado em teologia. Aí eu chamei o Pedro e falei, eu vou investir em você 1 ano. E durante esse ano você vai ter que descobrir maneira de se autossustentar. Eu não precisei pedir ajuda para ninguém. 6 meses depois que ele estava lá, ele já estava trabalhando, já quase que sustentava sozinho. Mas eu fui parceiro dele, ele ficava incomodado às vezes, e eu tinha que falar exatamente isso para ele. Cara, eu posso estar te abençoando, mas eu estou pensando nesse aspecto aqui, ó. Eu estou sendo abençoado. Né? Até ele deu uma jogadinha suja comigo, ele falou, pode deixar que eu vou tomar conta do senhor quando o senhor ficar velho. Eu falei, eu quero que você me ajude agora. Tá bom então, pai. Vou mostrar para o senhor que eu estou abençoando o senhor, quando eu ficar velho eu vou cuidar do senhor, quando o senhor ficar velho. Eu falei, não, eu estou sendo abençoado agora, filho, fica tranquilo. Muito bem. Depois eu quero que você dê um testemunho. Aí nós vimos isso aqui, ó. Nós vimos essas coisas aí, né? Deixa eu dizer, na igreja metodista, a não ser que haja alguém em situação diferente, me fale, mas quando você é mandado para um campo missionário, os recursos básicos estão lá. Sim ou não? Nós fazemos na região parcerias, igreja local, distrito, região, para sustentar um obreiro. Nenhum obreiro pode ser designado, nomeado na igreja metodista brasileira sem ter garantia de um subsídio básico. Na 6ª região, o subsídio do missionário designado é menor do que o subsídio de um presbítero, a base. Mas ele tem uma base, que o concílio entendeu que seria adequada. Muito bem. Nesse caso aqui, então, vou dar um exemplo que eu estou pensando. Nós temos um missionário chamado Alan, que entrou esse ano. Na verdade, ele entrou em novembro do ano passado. O Alan, ele se casou, terminou a lua de mel dele de 1 semana e foi para o campo logo em seguida. O Alan está lá, tem o subsídio dele, mas ele luta, acho que é taekwondo. É jiu-jitsu. Eu luto karatê.
jiu-jitsu. E o Alan, então, está dando aula. E ele, então, tem um projetozinho agora, tinha que comprar tatame, o lugar que ele dá aula é na própria igreja, tinha que comprar uns negócios lá para fazer isso. Aí ele precisa de parceria. Ele não precisa de parceria para o autossustento. Ele precisa de parceria para projetos que ele tem. Eu estou falando isso aqui agora, porque você vai ter que perceber como é tranquilo você buscar parceiros, quando você faz a diferença entre programas e projetos. Então, eu quero que se lembre disso aqui, porque mais tarde nós vamos falar sobre isso. Então, onde, o que, qual a estratégia, quanto precisa, por quanto tempo, e como serão prestados os relatórios, tem muito a ver com projetos, além do projeto específico de abrir um campo, plantar uma igreja. Mas plantando a igreja, você quer usar uma estratégia que vai ajudar a evangelizar. O Alan entende que treinando crianças no jiu-jitsu, que ele vai ter mais facilidade. Ele vai alcançar as famílias com mais facilidade. Muito bem. Isso aí nós já tratamos, por isso que eu estou passando rapidinho, porque nós já tratamos. Agora nós vamos entrar aqui. Formas de parcerias. A primeira forma de parceria é parceria a longo prazo. Você chega na pessoa e diz assim, olha, eu tenho um projeto de... Na CCJ a gente imagina que um campo missionário pode se tornar autônomo a partir do 6º ano, que antes do 6º ano não se torna autônomo. Agora, 5 anos é um projeto de longo prazo. Vamos supor que uma pessoa decidiu contribuir com o seu projeto com R$500. Pensa que dá R$500 6 meses, é tranquilo, verdade? Mas dar R$500 por 5 anos, já é mais complicado. É ou não é? Esse é o projeto de longo prazo, é isso. Eu diria que o projeto de longo prazo não dá para ser com pessoas, não. O projeto de longo prazo precisa ser com instituições, com empresas. Aquele rapaz que eu falei que está ajudando com 4 missionários, que tem escola, o projeto dele é de 18 meses. Ponto final. 18 meses. No final dos 18 meses, eu tenho que conversar com ele, e ele pode dizer, não quero renovar. Então, e 18 meses para mim não é curto prazo, é um médio prazo sério. No projeto que eu fiz, que os pastores estão apoiando, eu falei, não sei se o pastor Zé Fabrício vai lembrar, eu digo 1 ano, 12 meses, verdade, Zé? Daqui a 11 meses nós vamos conversar, se você vai querer continuar. Porque projeto de longo prazo, a Bandeirantes diz assim, né, em 20 minutos tudo pode mudar, né? Você imagina o quanto muda na economia de uma família, de um país, em 5 anos. Então, longo prazo, ele pode ser com instituições e com empresas, mas mesmo assim é muito complicado. Vocês querem ver, por exemplo, nós mandamos o obreiro lá para Cambini, né, a Igreja Nacional. O Paulo Cunha faz parte do meu quadro de presbíteros. E ele foi para ficar 3 anos, mas nós tínhamos certeza que ele ia renovar por mais 3. No final do 3º ano, ele disse, não quero mais ficar. Olha como muda. 3 anos e meio atrás, o Paulo falou, eu quero ir. 6 meses atrás, ele está dizendo, eu quero voltar. Você percebe como muda? É muito sério. Né? Então, eu diria o seguinte, se você faz com uma pessoa, longo prazo, com pessoas, longo prazo não vai funcionar, não. Você pode renovar. Quem aqui teve pessoas que começaram a investir em você, ou em algum projeto seu, com muita animação, pessoas, e que lá pelas tantas, parou de contribuir? Deixa eu ver, tem alguém? Tem, não tem? Olha aí, tem um monte de gente que aconteceu, né? Por que acontece? A realidade da vida da pessoa muda. Não é? Então, cuidado, você confiar. Especialmente, confiar numa pessoa que está sustentando boa parte do projeto. Pode frustrar totalmente o projeto. Não é?
O segundo, então, obviamente, se o primeiro é longo prazo, o segundo é curto prazo. Eu diria o seguinte, curto prazo não pode ser menos do que 6 meses também. 6 meses a 1 ano e meio para mim é o curto prazo. Porque eu vou conversar, quer ver, Darcy? Ó, o Darcy, bem que ele é bem rico, tá? Mas Darcy, se você Darcy, eu estou com um projeto aqui, com o Bira. Rapaz, está faltando R$100. Você pergunta, quanto tempo, bispo? Eu falo, 5 anos. Você fala, bispo, complicado. Mas eu falo, o Darcy, 6 meses. Muda ou não muda? 6 meses. Já te anima. Não é verdade? Então, eu gosto do curto prazo. Mesmo quando esse rapaz falou que ia fazer 1 ano e 6 meses, 18 meses, eu já achei muito. Eu preferia que ele tivesse falado 1 ano e que a gente ia conversar no final de 1 ano. Porque é uma escola, inclusive. Acho muito mais fácil você renegociar. Até porque, vou dar o nome dela porque é coisa boa. A Ilceia estava contribuindo. Todo ano, já faz tempo que ela contribui. Todo ano, eu chego na Ilceia e falo, Ilceia, vai renovar? Você tem condição? Ela fala, claro, bispo, vamos renovar. Né? A Ilceia é uma querida e sempre apoiando o trabalho da igreja. Esses dias, eu falei assim, Ilceia, eu quero desafiá-la, não só a renovar agora, mas eu queria que você aumentasse um pouquinho. Eu queria que você passasse de tanto para tanto, que era o dobro. O dobro. Ela falou, claro, bispo, até eu tinha pensado isso, mas depois o senhor não tinha falado nada. Aí, quando ela mandou, presta atenção, quando ela mandou aquilo que ela mandava e mais 2 vezes aquele tanto, não foi o dobro. Você está percebendo? Não vou dizer o valor, mas vamos dizer que fosse 100. Eu esperava que ela mandasse quando? 200. Quanto ela mandou? 300. Eu liguei para ela, porque também a gente precisa ser muito honesto quando você tem parceiro. Verdade ou não? Falei, você deve ter algum erro. Né? Eu não estou falando que é esse valor, né? Estou falando que se era para você mandar tanto, e você mandou mais a metade, mais a metade daquele tanto. Ela falou, não, eu estive orando e achei que é isso mesmo. Vai fazer bem para a missão. Eu falei, aleluia. Deus abençoe. Eu tenho 1 ano de garantia de que a Ilceia vai colaborar com esse tanto. Percebe? Então, eu gosto do curto prazo. Por que eu gosto do curto prazo? Além disso, do negócio se surpreender, e a expectativa no final do ano, a primeira expectativa, eu sempre falo com meus filhos, né? Você sempre imagina o quadro pior e imagina o quadro melhor. Não é? Imagina o pior, para saber se você aguenta no quadro pior. Porque senão você vai ter que fazer plano B. Então você imagina o quadro pior, toda a situação. Qual que seria o pior quadro aqui? É isso. É suportável? Então eu vou arriscar. Não, isso aqui não é suportável. Então eu não vou arriscar. Tá certo? Então você imagina o quadro pior. Com parceiros, eu imagino o quadro pior, o que é? Ele vai parar. Então eu tenho que estar pensando em novos parceiros. Está percebendo aqui? Então, veja bem. Se o Bira tem para um projeto dele 10 parceiros, está sustentando bem o projeto, está normal. Tá, Bira? Quando chega no final do período, você não vai só negociar com esses aqui. Você tem que descobrir pelo menos uns 2/3 ou 1/3 de parceiros novos. Porque você pode imaginar que 1/3 pode dizer não. Percebe? Se você quer manter o projeto. Então, eu gosto do curto prazo por causa da possibilidade de você aumentar, né? Ou da pessoa continuar, e a oportunidade da pessoa aumentar em muito a colaboração. Então, eu prefiro o curto prazo. Vamos supor que o seu projeto fosse estudar na Faculdade de Teologia. São quantos anos? 4. 4 vezes
de 1 ano. Você não pode esperar que a pessoa vai sustentar os 4 anos aqui. Mas que ela vai sustentar 1 ano, você tem um mínimo de garantia. E você renova. Mas o que eu gosto mais dessa parte, desse aspecto aqui, é que no curto prazo, cobra da gente relatório, satisfação e contato com as pessoas, que é fundamental. Contato com quem acredita em você. O mínimo que essa pessoa está falando ao contribuir com você é que ela acredita no seu ministério. Então você precisa ter contato com essa pessoa. Se por nenhuma outra razão, liga para orar por ela. Surpreenda o seu bispo daqui a uns dias. Liga para orar por ele, vai gostar. Ô, gente, brincadeira. Mas aqui eu estou falando dos outros bispos, viu? Ali é a esposa de bispo, né, Lia? Né? Mas os caras ligam quando tem pepino, né? Aí quando a pessoa liga e fala assim, só liguei para orar para o senhor bispo. Você fala assim, no final ele vai pedir alguma coisa, não é possível. Época de nomeação, todo mundo liga. Brincadeira, não liga. Mas assim, é muito raro. É gostoso quando a pessoa liga. Eu tenho várias pessoas. Eu não posso dizer que são muitas, não. Eu tenho várias pessoas que ligam para contar uma benção. Olha, bispo, o que aconteceu? Né? Manda um retrato. Esse é o Zé Fabrício. Puxa saco, tiririca, tem em todo lugar mesmo, hein? Brincadeira, Zé. O Zé é um querido. Muito bem. Tão querido que é SD meu lá, né? Muito bem. Entenderam aqui a diferença do curto prazo e longo prazo? Não estou falando de valor, não. Estou falando de prazo mesmo. Pode ser R$100, R$1.000, R$10.000. Estabelecer prazo. Às vezes a pessoa, quando você vai desafiá-la a uma parceria, ela nem sempre pensa que você tem essa clareza. E é gostoso quando a pessoa assim, eu quero por tanto tempo. Mesmo que a pessoa diga assim, mas eu posso dar por tanto tempo. Vamos fazer o seguinte, faz por tanto tempo, e depois a gente conversa sobre aquele outro tempo. Percebeu? Muito bem. Nas nossas igrejas, você tem essa possibilidade. Ó. Parceria, foi tudo aí. Parceria com o campo que recebe. Nós temos mania, presta atenção se não é verdade, nós temos mania de pensar que campo missionário é pobre. Por que campo missionário é pobre? Tem igreja naquele Nordeste, gente, que é rico pra caramba. Brincadeira. Você pensa que o campo missionário é pobre, que o campo missionário não tem recurso. Mas é interessante. Eu mandei um missionário para o Quênia, lá em Maralal. A cidade era tão estranha para mim, que quando me pararam na alfândega, num outro país que eu nem vou dizer o nome, acho que eu falei Baralau, a mulher falou, não existe esse nome. Eu falei, mas é parecido com isso, moça. Né? Ela falou, você deve estar falando de Maralau, no Quênia. Falei, é isso aí mesmo. Nós mandamos um missionário, o Cris, ficou lá 2 anos e voltou. Mas ele era para voltar em 2 anos mesmo. O Luiz, nosso missionário que está em Manchester, foi quem fez o contato. Eu falei, Luiz, vê lá com o pessoal do Quênia, quanto eles podem participar desse projeto de enviar um missionário. E o Luiz não pode negar o que ele falou para mim. Ele falou, bispo, se for para ter ajuda deles, nós não vamos mandar missionário lá. Eu falei, como não? Ele falou, eles não têm, aquele povo é pobre. Eu falei, então vou te devolver. Se não tiver participação deles, não vamos mandar missionário. Porque é impossível que alguém seja tão pobre que não tenha nada para dar. E para mim isso é uma convicção clara. Não é possível que haja alguém tão pobre que não tenha nada para dar. E também não tem uma igreja tão rica que não possa receber uma parceria. Porque parceria é uma questão de convicção de que nós somos parceiros. Não é por causa da minha necessidade apenas. O Luiz falou, bispo, eu posso até falar, porque o senhor está falando. O Luiz é um daqueles caras assim de discipulado radical, que o que o líder falou está falado. E o Luiz falou, então é o seguinte, eu vou lá falar para o senhor está mandando. Mas possivelmente a resposta vai ser nada. Falei, vai lá. Quando o Luiz me escreveu de volta,
Ele falou: bispo, eu não estou acreditando até agora. Quando eu falei que o senhor queria parceria, o sujeito falou assim: nós damos a casa. Nós damos a casa. Gente, a casa era pelo menos 1/3 do valor da parceria. Sabe por quê? Naquela área, aquele grupo tinha uma casa. Se a gente não pedisse e quisesse pagar tudo, eles iam alugar aquela casa, não iam participar da missão, achar que era pobre e que não podia ajudar. A casa falou assim: mas o missionário está disposto a morar numa casa assim, assim, assim? Eu falei: o povo aí mora nessa casa assim, assim, assim? Mora, mas a casa que nós temos é um pouquinho melhor. Eu falei: então está fechado. O Cris foi, morou, feliz da vida, ficou 2 anos lá, voltou com uma experiência abençoada. Por quê? Porque você faz parceria com o campo que recebe. Quem que estava contando uma história? Foi a bispa Ideide, não foi aqui então? Pensei que tivesse sido aqui que contaram essa história. A pessoa falou para ela: olha, você vai pastorear em tal igreja, quando ela era aluna aqui, mas você não vai comer na casa dos membros, porque os membros lá são muito pobres, e você não pode comer na casa dele. Então você vai almoçada, ou vai tomar do café e volta para almoçar fora. A bispa Ideide é bispa de alguns de vocês aqui, não? De quem que a bispa Ideide é bispa aqui? Então, depois... Não, mas tem um aí. Tem. A bispa Ideide disse o seguinte, que de um dia, estou contando a história que ela não me autorizou, mas bonita a história, né? Ela disse: um dia ela foi, e ela estava com fome, e ela tinha ficado o dia inteiro. Ela falou: não vou passar fome também. Chegou, ligou para a irmã, e falou: olha, eu vou ter que, falou com a irmã, sei lá, que eu vou ter que comer na sua casa, eu levo um pouco de arroz, e se a senhora tiver um ovo aí, a gente faz junto, mas eu vou ter que comer aí. Diz que a irmã ficou feliz, compartilhou com a outra irmã, a irmã trouxe macarronada, aí compartilhou com a outra, trouxe não sei o que lá. Ela falou: foi uma dos melhores banquetes que eu já participei, naquele campo que não tinha nada para dar. Então é o seguinte, nunca chegue num grupo, num projeto. Eu vou contar um outro exemplo aqui. Que você pense num campo, pensando que você não vai receber nada, não vai ter parceria com ele porque ele é muito pobre. No Natal, 2 anos atrás, a Aldir, minha esposa, trabalha numa favela lá em Curitiba. E nós estávamos conversando sobre essa questão, da pessoa se sentir bem porque abençoa outra pessoa. E nós temos o Hospital Evangélico de Curitiba, que tem um dos melhores setores de queimados, vocês sabem disso, do Brasil. O hospital não é grande coisa, cheio de problema, dívida para todo quanto é lado, mas tem um dos melhores setores de queimados do Brasil. E nesse setor de queimados do Brasil, tem um setor de crianças. E se é o melhor setor de queimados, um dos melhores setores de queimado do Brasil, possivelmente seja o melhor setor de queimado para criança, para lidar com queimadura infantil. E a Aldir tem um monte de adolescentes na comunidadezinha dela lá, na favela. E ela sentou com eles e falou: nós vamos visitar as crianças queimadas do Hospital Evangélico. Ora, a maioria das pessoas que estão lá no Hospital Evangélico tem posses. As crianças falaram assim: mas então nós podíamos pedir ajuda na rua, para a gente levar presente de Natal para eles. Aldir duvidou daquilo, falou: tá, mas não vou desanimar. Né? Falou: tá bem, então vamos, eu vou pedir para o bispo escrever uma carta para o comércio, e vocês saem pedindo aí, se eles comprarem, explica direitinho, manda ler a carta, que é para o setor de queimado do Hospital Evangélico. Gente, eles conseguiram presente em abundância para todas as crianças do setor de queimados, e o que sobrou, eles repartiram entre eles ainda. É a versão da bispa Ideide e a versão da minha esposa da multiplicação dos pães. Não é? Porque não há ninguém que não possa contribuir. Parceria não é só com rico, não. E a diferença que fez aquela casa, lá em Maralau, para o pastor Cristiano,
no projeto do pastor Criano, foi um negócio fundamental. Esse pessoal tinha. Muito bem. Parceria com o campo que recebe. A parceria com outras igrejas. Parceria com outras igrejas. Quantos aqui tem, acho que na sexta região tem, né? Pessoas que o campo recebe de algumas outras igrejas. Não só de uma igreja, mas de algumas outras igrejas. Alguém aqui? Não. Aquela igreja recebe, aquele campo missionário recebe de várias igrejas. Ibaiti e o distrito. Mas o distrito é outra coisa para mim. Venceslau Brás e o distrito. Esse distrito é bom, hein? Muito bem. Mas eu estou pensando em parceria com várias igrejas que se unem para cuidar de um campo. Tem igrejas que só estão esperando o desafio. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aí que você volta um pouquinho na primeira ali, na parceria com a igreja que recebe. Igrejas grandes, como a de Santo Antônio da Platina, já está parceira de um monte de outros projetos, verdade ou não? Essa igreja, possivelmente, se não fosse o pastor que tem, iria olhar para a sua cara e falar assim, mais um pedido. Porque todo mundo vai nessas igrejas. Todo mundo vai nas igrejas grandes. E aqui está alguém que descobriu isso rapidinho. Muitos anos atrás, eu fui estudar nos Estados Unidos, e eu vi o pessoal que estava, todos os estrangeiros pediam apoio de igrejas. Quem é que te sustenta? A igreja não sei o quê, do pastor não sei o quê. Quando já cita o nome do pastor, você sabe que é uma igreja grande, poderosa, né? Então, que igreja te sustenta? Tal igreja, tal igreja, tal igreja, só igrejas grandes. Eu falei, se eu for nessas igrejas, eu vou receber não. Né? Aí comecei a visitar igrejas pequenas. E aqui eu vou citar alguns nomes. Aí vou citar um nome pelo menos que você pode confirmar. Eu comecei a receber ajuda através da Mission Society, porque nos Estados Unidos você não recebe direto de jeito nenhum, você tem que passar por alguém. Eu comecei a receber muita ajuda das igrejas pequenas. Comecei a receber muita ajuda. Quando eu terminei meu curso, a Mission Society, que agora é TMS Global, inclusive o Bud trabalha com eles, me convidou para ficar lá, para ir em busca de recursos. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque nenhuma conta foi tão cheia de dinheiro como a sua. Eu falei, não, eu não quero ficar, eu quero voltar para o Brasil, né? Aí eles disseram, o que nós fazemos com o dinheiro que nós temos na sua conta? Eram alguns milhares de dólares que eu recebi para estudar, eu não podia trazer embora. Eu falei, mas quem aqui dos alunos precisa, que não está recebendo assim? A maioria precisa, mas tem um que precisa mais. Vou dar o nome dele para você confirmar. A Isabelle o viu esses dias. Bispo Luiz Palomo. O Bispo Luiz Palomo recebeu um monte de dinheiro que estava na minha conta, porque ele estudava lá no Esbury na mesma época que eu estudava. Porque a minha estratégia, eu não vou numa igreja grande, eu vou num monte de igreja pequena. Sabe por quê? A igreja grande está recebendo o tempo todo pedido. A igreja pequena, as pessoas desprezam, porque acham que só quem pode ajudar é quem é grande, quem tem aparência de riqueza. Eu, naquelas igrejinhas rurais dos Estados Unidos, pregava, e coisa mais importante, eu não precisava falar de dinheiro. Eu pregava, daí vinha lá um e falava assim, como é que a gente pode ajudar você? Acho que eu tenho cara de pobre, né? Não é possível. Como é que eu posso ajudar? Como é que nós podemos ajudar você? Né? Você pode mandar dinheiro para a Mission Society. Bora, você está trabalhando com a Mission Society, né? Você pode mandar dinheiro para a Mission Society. Eu visitei uma igreja, primeira igreja metodista unida de New Philadelphia, em Ohio. First United Methodist Church, de New Philadelphia. Essa é uma igreja pequena. Primeira igreja sempre é pequena, porque é no centro, e o centro já não existe muito mais nos Estados Unidos. Quando eu terminei,
cara falou assim, como é que nós podemos te ajudar? Eu falei, olha, falta 2 anos para eu estudar e eu tenho o que eu preciso já, o dinheiro vem através da Mission Society. Ele falou, então é o seguinte, todo dia 22 do mês, vai ter na sua conta lá na Mission Society. Eu falei assim, ele falou, não, nós queremos te ajudar. Eu falei, mas não precisa, eu já tenho. Mas nós queremos te ajudar. Eu falei, não, mas manda lá dinheiro para a Mission Society. Nós queremos saber o que você precisa. Eu falei, não, o que eu gasto dinheiro, basicamente, mais importante é aluguel, água, luz, telefone. Ele falou, quanto fica isso? $298 por mês. Ele falou, todo mês, no dia 22, vai ter na sua conta $298. 2 anos, eu recebi $298 da primeira Igreja Metodista Unida de New Philadelphia, em Ohio. Fui visitar uma igreja lá em... esqueci agora. Daqui a pouco vou lembrar o nome dessa igreja. Quando terminei de pregar, a moça chegou para mim, bem no início do meu trabalho, não falava nada de inglês. A moça falou, o pastor, quando terminou o culto, a moça falou para mim assim, eu não entendi muito o que o senhor falou, mas o senhor tem uma boa personalidade. É mais ou menos o que você está falando para o Bad, tá? Brincadeira, Bad. Quem mandou você rir do jeito que você riu agora? Aí o sujeito falou assim, ó, nós vamos mandar, o pastor falou, como é que nós podemos te ajudar? Eu falei, manda dinheiro para a Mission Society. Ele falou, nós vamos mandar mensalmente, nós vamos mandar tanto para você, mas agora nós queremos te dar uma oferta. E me deu uma oferta, $350. Aí, eu peguei, contei assim, tirei $35 e devolvi para ele. Ele falou, mas o que é isso? Eu falei, é o dízimo. Verdade. Eu falei, é o dízimo. Ele falou, o quê? E eu percebi o olho daquele pastor enchendo de lágrima. Eu falei, porque eu estou sem igreja aqui agora. Eu estou indo para o seminário. Como foram vocês que me abençoaram, eu tenho que pagar o dízimo aqui. Ele falou, nunca vi isso na minha vida. Essa igreja está à sua disposição, enquanto você estiver aqui. Ficou, eu contactava com eles, depois terminou, eu vim embora e deixei de contactar com eles. Algum tempo depois que eu era bispo, eu liguei para ele. Falei, o senhor lembra de mim? Eu sou o Carlos Lopes, ela me chama de Carlos Lopes. Carlos Lopes? Ele falou, o seu nome, eu estou lembrando, velhinho já. O que você está precisando, Carlos Lopes? Falei, nada, eu estou precisando agradecer vocês. Liguei para ele lá. Rick D, o nome dele, Rick D. Então, igrejas pequenas, parceria com outras igrejas, se você tem projetos e tem amizade com pastores de igrejas pequenas, quem aqui participa de uma igreja pequena aqui? Vamos pensar assim, que pequena é menos de 120 membros, porque esse é o conceito que existe por aí. Quem participa de uma igreja de menos de 120 membros? Então tá, deixa eu perguntar, quantos pedidos de ajuda para a missão você recebeu de algum missionário? Missionário metodista. 1. Deixa eu ver lá, vocês? Nenhum, vocês? 1, pedido. Quem mais que ergueu a mão aqui? Nenhum. Olha só. Quer ver só? Quem participa de igreja com mais de 500 membros aqui? Quantos pedidos já recebeu, Zé Fabrício? Ele recebe 12 por ano, gente. Você, filha? Muitos. Você não acha que a hora que essas igrejas pequenas, que não tiveram a oportunidade de ser abençoado, ajudando um projeto, quando receber o primeiro pedido, vai falar, nós precisamos contribuir. Olha só, estão entendendo que nós podemos participar desse projeto. Vocês não acham que vai ser assim? A igreja grande fala assim, mais um, pastor. A igreja pequena falou, oba, olha um aqui. Verdade? Então, leva a sério essa dica para você
que tem projetos e que precisa de apoio. Muito bem. E parceria com indivíduos, não é? Eu quero insistir. Vamos fazer um teste bem simplesinho aqui. A maioria é pastor, missionário ou seminarista. O indivíduo. Eu preciso conhecer mais ou menos a pessoa. Não é verdade? Porque, vamos pegar um missionário aqui. Vou pegar o Bira, pronto. Bira, se eu chegar e falar assim, Bira, eu tenho um projeto e eu preciso da sua ajuda com R$200 por um ano. O que você vai falar, Bira? Fala a verdade. Hã? Não tem condição. Não tem condição. Mas se eu falar, Bira, você podia ajudar com o projeto, eu explico o projeto, eu falo do paixão que eu tenho, eu falo assim, eu preciso que você me ajude 6 meses, com R$20. Pensa comigo. Você entendeu? Agora, um de 200 rejeitado e 10 de 20 aceito, são 200. Você percebeu? Eu estou dando números bem pequenos. Eu estou dando, quer dizer, um de 200 rejeitado é 0. 10 de 20 aceitos são 200, que é o que você precisa. Não é verdade? Então essas parcerias, depende, você chega ao pastor Paulo Garcia, por exemplo, você fala, eu preciso de 1.000 por mês, ele já faz o cheque. Bispo, então, esquece. Wesley, pastorzão lá, ó, secretário executivo. Não, mas o que eu estou dizendo é brincadeira, mas só para você entender. Eu estou dando números pequenos, números altos, não importa. Eu estou dando um conceito. Curto prazo, um pouco menos do que você imagina que a pessoa pode dar. Curto prazo, um pouco menos do que esse crente, discípulo de Jesus, poderia dar. Eu faço exatamente isso. Dificilmente tem uma negativa. Às vezes a pessoa fala, esse tanto eu não posso, mas esse tanto eu posso. Tem aquele outro que fala, esse tanto eu não posso, eu quero dar mais do que esse tanto, como aconteceu com eu dei o nome, vocês lembram do nome dela? Ainda bem que vocês não lembram o nome dela. Eu falo, missionário, não vou dar o nome e o endereço da pessoa que está contribuindo, porque senão você vai atrás dele. Mas você percebe, parceria com indivíduos. Eu quero dizer para você que na prática eu prefiro isso aqui atrelado a isso aqui, tá? Você já percebeu, né? Eu prefiro indivíduos, são discípulos de Jesus, pessoas que amam, né? É melhor você fazer uma parceria com uma pessoa do que com uma igreja. É melhor fazer parceria com uma igreja do que com uma região. Vai sempre mais para baixo. É melhor você fazer parceria com uma igreja menor do que com uma igreja maior. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Não é? Em termos de resultados e em termos de relacionamento. Eu não me relaciono com uma coreã e com um concílio, mas eu me relaciono com uma igreja. E eu me relaciono menos com uma igreja do que eu me relaciono com um indivíduo. E parceria, nós já estudamos isso, é relacional. Relação é fundamental para a parceria, porque senão o sujeito não é seu parceiro, é seu empregado, trabalha para você ganhar dinheiro. Não é? Parceria é relacionamento. Na sexta região nós temos alguns exemplos de parceria. Um exemplo de parceria é Amigos da Missão. Amigos, alguém tem mais amigos de missão em outra região aí, não? Tem alguma região? Eu estabeleci o projeto Amigos da Missão. Inclusive tem um SD que queria fazer no distrito dele e eu autorizei. Agora, ontem ele ligou para mim. O pastor Beto está querendo fazer no distrito dele. E vai usar a conta da região, inclusive. São pessoas que você conhece, que são seus amigos, são apaixonados, mas você faz uma relação desses nomes, você vai orar por esses nomes, porque Deus pode dizer, não peça para esse não que não vai dar certo. Você crê nisso ou não? Alguns não creem, né? Eu creio que Deus pode evitar um vexame, evitar uma situação embaraçosa, porque você está orando pela pessoa. Até para fazer discípulo, você ora para saber, olha, me orienta, Senhor, com quem que eu vou falar, quando eu vou falar. Você fica orando por pessoas da sua família, para que em algum momento te dê uma chance para falar com ele. Paulo orava
para que Deus desse chance para ele fazer isso ou aquilo, não é verdade? Então, amigos da missão é isso. Você busca em Deus direção de pessoas, e certamente serão pessoas que você conhece, porque o Espírito Santo faz você lembrar, né? O Espírito Santo faz você lembrar. Então, e aí você vai sentar com essa pessoa, de preferência tomar um café com essa pessoa, de preferência você pagar o café para essa pessoa, né? E conversar com ela sobre o projeto. E aí é um projeto, ela vai fazer parte de um grupo de amigos daquele projeto missionário. É um grupo de amigos. Então, por que é bom? Na região, especialmente em Santa Catarina, eu vou passando o nome para vários campos das pessoas que estão ajudando. E aí aquele campo sabe que essas pessoas são amigos dela naquele projeto. E ela tem responsabilidade de escrever cartas, mesmo que vá através de mim, escrever cartas para essa pessoa, dando relatório informal do que está acontecendo. Amigos da missão. Eu entendo que para um pastor fazer isso, ele tem que ter autorização da região. Mas eu acho que qualquer bispo, sabendo sua seriedade, sabendo o seu projeto, vai te autorizar. Em especial, quando o amigo da missão é uma pessoa, não é uma igreja. É uma pessoa. Pessoas na região. Quanto mais perto do projeto, melhor. Se os amigos daquela missão estão perto do projeto, mais interessados em apoiar aquela missão, ela vai ser. E aí, eu tenho eu orei a Deus, eu tenho esse livro chamado Promessa de Fé, vocês conhecem, não conhecem? Eu trouxe pouco, sabe? Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos ter que sortear. Eu ia vender para você, mas vou falar, eu vou ser amigo desses missionários. Vou ser amigo desses missionários. Por que eu estou citando o livro a Promessa de Fé? Promessa de fé é um conceito muito antigo. O que eu fiz foi estruturar o projeto de promessa de fé, porque eu não vi nenhum livro escrito em português sobre promessa de fé. E eu dei uma adaptada cultural no conceito. Eu conheço pessoas que colocam em prática o projeto de promessa de fé de maneira seríssima. Um deles, tem alguém de Cornélio aqui? Um deles é o pastor Carlos César de Cornélio. De vez em quando a sede recebe, de vez em quando não, todo mês, recebe ofertas da igreja de Cornélio, que é diretamente relacionado com esse livro aqui. Porque ele falou, eu vou pôr em prática. Eu vou pôr em prática. E pôs em prática na igreja. Então é um livreto que te ensina a colocar em prática. O Bad sabe disso, que nos Estados Unidos isso é usado demais. Só que existe uma diferença cultural entre o brasileiro e você vai confirmar isso para mim ou não, tá? Sei que vai ter que dizer se é verdade ou não. Brasileiro e alemão, americano, esses anglo-saxônicos, fundamental. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cunhado casado com a minha irmã mais nova, acho que eu disse isso ontem, que ele é alemão. E ele se declarava ateu. Não crê em Deus. Ele é um engenheiro e morou em Campinas um tempo. O sujeito é precioso, mas se declarava ateu. E eu fui numa reunião em Wuppertal, na Alemanha, e me convidaram para pregar lá em Berlim. Aí eu vim para Berlim, e Berlim é perto da cidade que que a minha irmã mora. E meu cunhado falou assim, eu te busco lá em Berlim para você ficar um tempo conosco. Falei, tá bom. Aí eu fui para Berlim para pregar, e a pregação era em inglês e era traduzido para o alemão. E meu cunhado estava lá, está lá me esperando. Não é que eu preguei, e no final, quando eu fiz o apelo, porque eu raramente prego sem fazer um apelo, eu faço apelo. E é bem baseado naquilo que eu preguei. Aí eu fiz apelo. Veio uma turma para frente, e meu cunhado também veio. E se ajoelhou. E eu orei por ele. Eu falei, mas ele deve estar enganado, ele não deve ter entendido.
vai ver que ele eu pensei comigo, vai ver que ele entendeu que todo mundo tinha que vir para frente e veio, daí vai ver que ele não entendeu, afinal não sabia como é que o cara estava traduzindo. No final ele falou, eu creio nisso que você falou. Qual foi a maneira dele demonstrar que estava crendo? Ele falou, eu sei que a sua esposa tem um projeto de evangelização de uma favela lá, um projeto evangélico, não falou de evangelização, evangélico na favela lá. Parou no banco, tirou um monte de euro e me deu. Mas isso, na hora, eu fiquei muito, muito feliz. Agora há pouco tempo eu visitei ele novamente, mas eu fiquei feliz pela conversão dele. Mas eu entendi aquela atitude dele, porque alemão e americano, eles têm uma maneira de falar que gostam de você. Eles te dão dinheiro. Menos o Bad, que é meio brasileirão. Eles dão dinheiro. Mas faz um testezinho, quem sabe sai algum dólar ali. Bad, você levantou recursos para ser missionário. Você sabe disso. Você acaba de pregar numa igreja, a pessoa vem te cumprimentar e tem uma nota de $100 na mão dela. Ela te cumprimenta e deixa a nota de $100 na sua mão. Isso é característico de americano e alemão. E quanto mais velho o americano, mais tem essa característica. Verdade ou não? Se eu estiver errado, pode falar, porque daí a gente já conserta aqui. É isso mesmo? Muito bem. Brasileiro, gente. O seu riso já prova. Eu nem vou falar. E não importa a classe social. O brasileiro tem uma outra coisa. Isso está escrito aqui no livro, tá? O brasileiro faz assim. Você fala assim, nossa, gostei dessa gravata. O que o brasileiro faz? Tira a gravata e te dá. É um negócio incrível isso. O cara está lendo um livro, daí você fala, está terminando de ler, você fala, deve ser legal, já ouvi falar desse livro. O cara pega e te dá um livro. O sujeito tira a camisa e te dá. Quantos aqui já ganharam um tênis ou um sapato de alguém assim, que você não imaginava que ia ganhar? Deixa eu ver. O brasileiro, olha os ditados que tem no Brasil. Onde come 2, come 3. É só pôr mais água no feijão. O brasileiro te chama, americano não te chama, se chegar na casa dele e estiver jantando. Estou falando americano legítimo, não é o deturpado. Americano, você chega na casa dele, ele está jantando, ele fala para você esperar ele terminar de jantar. Ele não fala, vamos jantar, não. Mas o brasileiro, você chega, o que ele faz? Entra, vamos comer, põe mais água no feijão. O brasileiro é assim, nós não damos dinheiro, nós compartilhamos coisas. Mesmo que a coisa seja cara. Tem um pastor que deu um carro para o outro pastor, o pai dele falou, e agora, vou ter que comprar outro carro para ele. Porque ele... É verdade, não vou dizer o nome dele, porque já não tenho muita amizade com ele. Mas deu um carrinho dele para o outro. Deus falou para mim te dar esse carro aqui. Se falasse para ele dar metade do dinheiro que valia aquele carro, ele não dava. Porque brasileiro dá coisa. É verdade ou estou muito equivocado? Você vai na casa da pessoa, a pessoa te dá presente, mas não dá dinheiro, os infelizes. Tá bom? Baseado nisso, como é que é lá no país de vocês, gente? Angola, Moçambique. O povo é pão duro também, igual brasileiro? Então tá bom. Presta atenção. Então, no Promessa de Fé, eu fiz uma adaptação, porque na Promessa de Fé, o americano diria o seguinte, presta atenção naquele dinheiro que vem para você do imposto de renda, não sei o quê, alguma coisa que você não espera e tal. Então eu fiz uma adaptação muito séria. Digo o seguinte, promessa de fé é um conceito imbatível, porque é o seguinte, olha só, se você não crê nisso aqui, ninguém mais vai crer, tá? Você crê que o projeto missionário, plantação de igreja no qual você está envolvido, é um projeto de Deus? Quem crê? Dá um glória, brincadeira. Se você crê por um projeto
para uma visão de Deus, feita de acordo com a vontade de Deus, nunca faltará a provisão de Deus. Você já ouviu essa frase? Foi o Buddy que falou? Para um projeto de Deus, que tenha aprovação de Deus, feito de acordo com a vontade de Deus, não faltará a provisão de Deus. O que nós estamos dizendo? Que Deus tem provisão para esses projetos. Está aí. Está aí. Você só precisa descobrir aonde está. Muito bem. Então, o recurso está aí. Como o brasileiro tem dificuldade de pensar que ele tem que pôr a mão no bolso, o que você vai pensar? E o recurso só vai passar pela sua mão. Esse recurso que Deus tem vai passar pela sua mão para chegar no projeto. Tá certo? Então, a promessa de fé diz o seguinte, você explicando lá para a pessoa que vai ser seu parceiro. Deus tem o recurso para isso aqui. Quanto você gostaria que dos recursos para esse campo passasse pela sua mão? Quanto você gostaria que os recursos que Deus tem para esse campo passassem pela sua mão? Então, se é um recurso de Deus, ele deve vir de maneira extraordinária. O que é extraordinária? Além do ordinário. Verdade? O que é o ordinário do seu dinheiro? O que é o ordinário? Seu salário. O que mais que é seu ordinário? Basicamente, seu salário. Né? Então, tem que ser de maneira extraordinária. Então, eu quero ver o que é que Deus vai colocar na minha mão, além do que é o normal da minha vida. Aí, você vai ficar, para o brasileiro é isso, você tem que ficar atento naquilo que representa ganho para você, além do normal. Então, aqui nesse encontro, aqui já aconteceu várias vezes com muita gente aqui, tenho certeza. Zé Fabrício mesmo está devendo dinheiro para a missão. Veja bem, você estava saindo para almoçar. Você tinha dinheiro para almoçar, porque você tem que pagar seu almoço. E alguém, um amigo seu, chega e diz assim, você está indo almoçar? Estou. Vem aqui, vou pagar para você, eu estou indo almoçar também. E você economizou R$20. Se você fez uma promessa de fé lá de R$200, você diz, Deus, esses R$20 não é para eu ficar mais rico. Esses R$20 faz parte daquela ajuda para aquele projeto missionário. O que aconteceu? Você precisava comprar uma camisa. E você ganhou uma camisa. Você diz, eu tinha o dinheiro para comprar essa camisa. Não precisei comprar. Esse dinheiro ficou na minha mão para um projeto missionário. Vou citar exemplo meu, tá? Meus filhos morando nos Estados Unidos, eu estava numa reunião lá, trabalhar com tratar de evangelização de muçulmanos. Quando terminasse a reunião, eu ia visitar meu filho. Nos Estados Unidos não tem ônibus, passagem não é tão barata de avião, melhor se alugar um carro. Eu estou no computador, vendo um carro para alugar. E estava escrevendo um livreto Promessa de Fé. Bill Goff, você conhece o Bill Goff, o Bud? Conhece o Bill Goff? Ex-presidente do Conselho do Asbury, da Mission Society? Antes, bem antes, foi uns 3 presidentes atrás, o Bill Goff era presidente. E o Bill estava nessa reunião. Eu estava preparando eu estava para clicar no aluguel do carro. Ele chegou por trás de mim e falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu estou aqui tentando alugar um carro, porque... Ele falou, por quê? Foi porque eu vou visitar meu filho. Ele falou, não, por que você vai alugar um carro? Eu falei, porque a única maneira de ir lá é alugando um carro. Ele falou, não. Eu tenho o Victoria Crown. O Victoria Crown é aquele carrão. Ele falou, o Victoria Crown está à disposição. Na hora, eu estava fechando, era $470. Na hora eu pensei assim, ganhei $470. Aí Deus, que não é tão bonzinho assim, falou, lembra de amigos da missão? Esses $470 vão para a missão. Eu deixei na sua mão de maneira extraordinária para você mandar para missões. E aí o bacana da promessa de fé é que se não passar de maneira extraordinária, você não está devendo. Porque você fez uma promessa de fé. Portanto, promessa de fé você só pode ministrar para quem já é dizimista. Porque não pode sair do salário e não pode sair do dízimo. Tem que ser extraordinário e tem que ser além do dízimo. Se você, na promessa de fé está incluído o fato de que se você não passou
nada extraordinário na sua mão, você dá nada. Mas eu nunca vi falar de alguém que fez promessa de fé e que não recebeu para dar a promessa de fé. Zé Fabrício não fez ainda, mas se tivesse feito ontem mesmo, você já ia ter que pagar, já ter que dar um valor aí para. Então está aqui o livreto. Deixa eu explicar para você direitinho. O livretinho, ó, pequenininho, dá para você ler na hora que você for ao banheiro. Olha, se você quer que a coisa dê o resultado que é esperado pelo livro Promessa de Fé. Olha, o primeiro capítulo é o conceito de promessa de fé, depois é base bíblica no Novo Testamento, basicamente em 2 Coríntios 8 e 9, promessa de fé no Antigo Testamento e a realidade da contribuição missionária e o desafio de promessa de fé, porque nós sabemos, presta atenção, eu peguei os SDs para fazer um teste, não sei se o Zé Fabrício já era SD, porque o Zé Fabrício foi SD em 2 momentos, não sei se nesse momento você estava. Eu peguei o Zé Fabrício, peguei os SDs, e tinha acabado de acontecer a oferta missionária. Eu fiz um teste com os SDs. Eu perguntei para cada SD, falei, quanto você deu de oferta missionária nessa oferta missionária de maio? Nós tivemos uma reunião no final de maio. Falei, diga para mim, eu vou dizer para vocês quanto eu dei. E não era grande coisa, não. Eu falei, mas diga para mim quanto vocês deram. E eles falaram, eu dei R$50. Um lá falou, dei 100. Pensou o cara dando oferta missionária, R$100. Né? Não parece bastante? Dei R$100. Claro que eu não tenho nenhum SD com o dinheiro que o pastor Wesley tem. Mas, aí, eu falei, agora, deixa eu perguntar um negócio para você. Se você tivesse fazendo uma promessa de fé, baseado na sua história de ganhar presentes, de pessoa te pagar um almoço, de pessoa te dar uma camisa, de pessoa te dar um sapato que você ia comprar, quanto teria que ser a sua promessa? Seja pessimista. Seja pessimista. O total dos SDs naquela época, de ofertas dadas, deu mais ou menos R$350. Eram 8 SDs. Quando nós fizemos o cálculo de quanto seria a promessa de fé, com tranquilidade, assim, sendo pessimista, passou de R$2.000. Ele falou, não poderia fazer uma promessa de menos de tanto, porque eu recebo todo mês muito mais do que isso. E se eu tivesse só essa promessa, nem seria fé, porque é mais ou menos a lógica. Percebe isso? Faça um cálculo na sua vida, de seminarista e pastor, hein? Das bênçãos que você recebe em forma de coisa material, que você ganhou, nesse mês que está terminando agora. Seja um almoço, seja um jantar, seja uma bicicleta, seja o que for. E você vai perceber que tem muita coisa sendo retida na sua vida. Mas eu não estou falando de você para você, né? Eu estou falando de você para o outro. Imagina na igreja. Quanta bênção está sendo distribuída no meio da igreja, que não se transforma em bênção para a missão. E aí é por isso que no último capítulo, eu falo da promessa de fé, eu falo da realidade da contribuição missionária e o desafio da promessa de fé. A realidade da contribuição missionária é uma negação de tudo que eu falei aqui hoje. Dizem que a média das pessoas dão para a missão no total, né? Vamos pegar um exemplo simples aqui. Quantos mil membros nós temos no Brasil? Adultos, 250 mil membros. 250 mil membros. Presta atenção. 250 mil membros. Vamos ser pessimistas. Metade está desempregada. Dá 125 mil membros. 125 mil membros. Qual é a nossa oferta missionária? O alvo? No ano todo, da oferta missionária nacional. 800 mil. Isso é quanto por membro? Dessa metade? Não, R$8. Menos de R$8. Numa campanha missionária,
É claro, você vai falar, mas tem outros projetos missionários. Mas essa é uma campanha missionária específica, onde você pode fazer a promessa de fé. Você pode fazer a promessa de fé. Você crê que a igreja precisa de um conceito assim para ela se envolver mais em missão ou não? Por quê? Porque se não tem desafio, lembra que eu falei da igreja pequena e da igreja grande? Se a igreja pequena não recebe um desafio, ela poderá nunca contribuir. Se ela receber o desafio, ela vai contribuir. O mesmo na sua igreja pode nunca contribuir, se ele tiver um desafio específico. Se nós fizéssemos promessa de fé na igreja, só para a campanha missionária nacional, nós multiplicaria por alguns milhares de reais a nossa oferta missionária. Tá bom? Eu quero agradecer o Sr. Bispo. O Sr. Bispo direcionou uma pergunta para nós, mas como foi rapidamente, não conseguimos responder. Naquela experiência de que Brasil, você tem agora uma literatura e alguém quer pegar, possa pegar. É o contrário de lá onde nós estamos, na Angola. Porque nós apenas homenageamos as pessoas nos cultos. Quando acontece o culto, depois do culto, no final, nós homenageamos. Mas é homenagens mesmo. Um fato, a capulanas. Então fizemos isso. Eu vim falar sobre isso. Exatamente, sim. É isso. Não queríamos também voltar com a pergunta e aproveitamos esse momento para poder dizer que nós ofertamos coisas, né? Muito obrigada. Com coisas, né? Você dá com materiais, coisas materiais, né? E a pastora estava falando desse que as mulheres pulando, né? Como é o nome? Capulana. As capulanas.